Amós capítulo 5, versículo 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Porque para que ele não irrompa na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós oramos, te bendizemos, meu Deus, pela tua palavra, que ela é vida, e ela produz em nós vida, Senhor, e os teus propósitos. Abençoa, meu Deus, que chegue ao nosso coração, Pai, todo o propósito, venhamos ser despertados, avivados, meu Deus, para te buscarmos com todo o nosso entendimento, toda a nossa força. Meu Deus e meu Pai, ministra a cada um, a cada necessidade. Aquele que hoje aqui entrou com alguma necessidade, seja restaurado, seja curado, seja liberto e seja transformado pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos? Nós vamos ministrando já a uma sequência de 3 domingos, uma série de mensagens com o tema buscando ou trazendo a presença de Deus. Primeira vez falamos sobre a importância de trazermos a presença de Deus para a nossa vida pessoal. A segunda ministração, nós falamos sobre a importância e que devemos trazer a presença de Deus para a nossa casa. É o lugar onde mais a presença de Deus precisa estar, na nossa casa. E hoje eu gostaria de falar sobre esse tema, que é buscai-me e vivei, que é o tema que Amós, profeta no Antigo Testamento, ele não era profeta, ele não era um discípulo de profeta, ele não passou por uma escola de profeta, ele era simplesmente um homem que era boiadeiro, era um homem que era plantador, era um homem que vivia a sua vida na agricultura, mas Deus o chamou, e Deus chamou ele no momento não difícil da nação. Sabe aquela situação que a pessoa ela busca mais a Deus quando as coisas apertam? Quando vem uma notícia ruim e a pessoa se desperta a buscar a Deus. Aquele diagnóstico que veio, olha, a pessoa está, o médico diz, olha, você está com câncer. E a pessoa se desespera e começa a buscar a Deus. Ou uma crise no lar tão forte, e aí começa então a buscar a Deus. Ou uma crise financeira, econômica tão forte, tão violenta, e a pessoa se detém então a buscar mais a Deus. Não é essa a realidade que Israel está passando. Israel está passando um momento ótimo. Israel está com as contas em dia. A nação está prosperando. Eles estão ampliando, aumentando os seus territórios. Israel está crescendo. Porém, no meio desse crescimento, no meio desta expansão territorial, nesse momento que Israel ele tem paz com seus inimigos, e os inimigos têm medo e respeitam Israel, levanta-se um homem chamado Amós, sem uma credencial de autoridade de profeta, um simples camponês, e ele vem com a sentença contra Israel. Óbvio que ele é rejeitado. Chegam a proibir ele de entrar em Israel e diz, olha, vai pregar, profetizar em outros lugares, aqui não, nós não precisamos. E ele estava pregando destruição. Ele está pregando que Israel seria levado cativo por causa do seu pecado. E aqui, meus irmãos, que encontram uma grande realidade, que aparentemente está bem, mas por dentro está podre. Esse é o recado de Deus, e esta é o anunciamento de Deus para a nação, que Deus está dizendo, buscai-me e vivei, porque eles não estavam vivendo. Havia uma aparência que estava bem, parece que estava tudo bem, quando na realidade não está. É aquela situação do faz de conta, aparência de que existe uma espiritualidade, mas não é a realidade segundo os olhos de Deus, porque Deus estava percebendo que a nação estava tão longe de Deus. Meus amados, a aparência não impressiona Deus, aparências não mexem com Deus.
Há pessoas que têm aparência, mas não têm vida com Deus. E o pedido que tem aqui é do próprio Deus, o próprio Senhor dizendo: buscai-me e vivei. O próprio Senhor está dizendo, o próprio Senhor está invocando a nação. E diz: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Meus amados, Deus está decepcionado. Deus está decepcionado com os homens. A humanidade está cada dia mais perdida. A humanidade está cada vez mais distante, mais longe de Deus. Mesmo que tenha uma Bíblia, mesmo que escute louvores, mas a humanidade, ela está perdida. Cada vez mais os valores de Deus vão sendo diminuídos. Cada vez mais os princípios estão sendo afastados do coração humano. Romanos capítulo 3, versículo 11, a Bíblia lá nos diz que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. A Bíblia diz também em Romanos que não há um justo sequer. A Bíblia também nos informa e nos traz essa realidade que todos pecaram e estão destituídos longe de Deus. E o profeta Amós, ele prega num tempo que é um tempo de abastança, um tempo de prosperidade, é um tempo de expansão territorial, mas estava podre por dentro, a idolatria e o afastamento de Deus, e estava tudo bem. É aquela situação de uma pessoa que está fazendo as coisas erradas e está tudo bem. Parece, eu fiz errado, não caiu um raio na minha cabeça, eu não quebrei a perna nem a cabeça, e então está tudo bem. E às vezes é comum de que alguém venha julgar, quando uma coisa ruim acontece para uma pessoa, diz: isso aí é Deus agindo, é Deus manifestando a sua mão e o seu poder contra a vida dessa pessoa. Nessa semana, momento de oração, intercessão entre pastores, um pastor orando na nossa reunião, e na sua oração ele chorava, porque dizia ele: meu Deus, quando nós pastores ficamos doentes, alguns dos irmãos julgam que é porque estamos em pecado, mas nós, dizia ele na sua oração, Deus, mas nós também somos de carne, nós também adoecemos, nós também ficamos enfermos, mas parece que nós, da liderança, nós pastores, não podemos adoecer. Eu lembro que Jeremias, embora Jeremias passou por dificuldades também, perseguição, e foi colocado num poço, numa cisterna, mas a Bíblia menciona que Eliseu, o profeta grandemente usado por Deus, ele morreu da sua enfermidade, um homem que fez muitos milagres no Antigo Testamento. Meus amados, mas todos pecaram. Porém, mesmo que haja tantas pessoas distantes de Deus, eu sei que nesta igreja, eu sei que existe pessoas sensíveis ao mover de Deus, pessoas que desejam mais de Deus, pessoas que querem receber mais de Deus, pessoas que desejam se encher da presença de Deus. E dentro desse tema que nós estamos ministrando, que é trazendo a presença de Deus, buscando a presença de Deus, eu invoco esse texto que nos fala exatamente isso, que é: buscai-me e vivei. Buscai não é apenas eu estar no culto, não é apenas eu ir ao aprisco, mas às vezes o coração, ele está repleto de religiosidade, títulos e mais títulos. E como pastor eu aprendi a não respeitar pessoas que têm título, que têm alguma condecoração, mas não tem vida com Deus, não tem vida no altar. O que eu vejo, irmãos, são as pessoas que estão famintas por Deus, desejando por Deus. Quando a gente diz: olha, a gente temos jornada de oração, e eu já relembro aqui, amanhã temos jornada de oração. Para que a jornada de oração? Para orarmos, chorarmos, nos humilharmos diante de Deus e clamarmos pelo seu agir e por um grande avivamento no nosso coração e na nossa alma. Deus, meus irmãos, não está procurando títulos nas nossas vidas, mas Deus deseja encontrar corações quebrantados, que venhamos nos humilhar de uma maneira tremenda diante do Senhor.
Salmo 63, verso 1 e 2, nos diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, e a minha carne Te deseja muito, em uma terra seca, cansada, onde não há água, para ver a Tua força, a Tua glória, como Te vi no santuário. É isso que clama a alma do salmista, quando ele diz: olha, de madrugada eu vou Te buscar, não importa o quão seja sacrifício para mim ter que me levantar, enfrentar o sono, diminuir o meu tempo de descanso, mas estar contigo, está ele dizendo, é melhor, porque eu tenho sede, eu tenho fome da Tua presença. Diz ele: a minha carne deseja muito. Diz ele: eu desejo demais, e eu quero novamente ver a Tua força, a Tua glória, como Te vi no santuário. Às vezes, meus amados, as circunstâncias pelas quais a gente passa, não estamos vendo a glória de Deus, não estamos vendo o poder de Deus, as coisas não estão se manifestando, mas a gente consegue ver mais a Deus na intensidade que nós buscamos ao Senhor. Se o buscarmos de maneira supérflua, se buscarmos a Deus de maneira pequena, a dimensão pela qual nós enxergaremos e chegaremos perto do Senhor será também desta maneira. A Bíblia diz que como é a maneira que nós devemos buscar o Senhor? A Bíblia diz que nós temos que buscar de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. É o que o Senhor nosso Deus diz. O Espírito Santo clama dentro de nossos corações para nós buscarmos mais ao Senhor. Salmo 27:8 diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha alma, buscai a minha presença. Também, meus irmãos, é o tempo de nós, como povo de Deus, buscarmos a Deus. Eu entendo que o mundo cada vez mais está se distanciando de Deus, porque a Bíblia diz que no final dos tempos, a iniquidade ela aumentaria, ela multiplicaria, e são os tempos que nós estamos vivendo, um tempo de distanciamento, um tempo que a imoralidade cresce, um tempo em que a televisão passa coisas que há 30 anos não passava, cenas de sexo, obscenidade, palavrões, coisas que parece que realmente o mundo está se distanciando de Deus, há um afastamento. Meus amados, o mundo está cada vez mais se distanciando e parece que quem quer buscar a Deus está se sentindo encurralado, parece que não tem mais espaço nesse mundo para quem quer buscar a Deus. Parece que já não tem mais oportunidade para viver nesse mundo. E a Bíblia menciona que a nossa pátria não é aqui, que aqui não é a nossa pátria. E Jesus mesmo foi e disse que foi preparar um lugar para nós, para que onde Ele esteja, nós estejamos junto também com Ele. Meus amados, é tempo, não de pegarmos em armas humanas, não de lutarmos com armas humanas, porque a Bíblia diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. É tempo, meus irmãos, de quê? De nós nos humilharmos, de buscarmos a Deus. É o tempo que nós vivemos de nós chorarmos não pela corrupção do Brasil, nós temos que chorar a corrupção do nosso coração. Nós precisamos lamentar diante de Deus a corrupção que está no nosso coração, e que o nosso coração se volte para Deus, que nós venhamos buscá-lo de todo o nosso entendimento, toda a nossa força. Por isso que nós temos que lutar. Não é contra o governo, porque esse governo não é o nosso governo tem que ser o governo do céu. A Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu, e é por isso que nós vamos lutar, e não pelas coisas aqui da terra. Mas pastor, eu sou brasileiro, eu sou eleitor. Faça o teu papel como eleitor e como brasileiro, mas foque no céu, foque nas coisas de Deus. Aonde está o nosso coração? Aí está o nosso tesouro. Meus amados, que o nosso coração venha estar fixado em Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de nós chorarmos e nós lamentarmos. Vale lembrar, meus irmãos, que a Bíblia diz que o julgamento de Deus, ele começa pela casa de Deus. Começa por nós. E nós estamos vivendo
realmente dias difíceis. E antes que seja tarde, devemos buscar a Deus, porque é isso que a Bíblia diz. Esse é o pedido de Deus a todo homem, através da boca do profeta, que nos diz em Isaías 55, verso 6, diz: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Então, haverá momento que eu não posso mais achar a Deus? Sim, a Bíblia menciona que chega um tempo que acabou, terminou, não tem mais como achar, findou-se. E é o que a palavra do Senhor está nos ensinando: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E aí diz como fazer isto: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Oséias capítulo 10, verso 12, diz: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chuva justiça sobre vós. Meus amados, é tempo de nós buscarmos ao Senhor, a hora de buscarmos ao Senhor. Deus clama e Deus tem trazido isto como voz para a sua igreja, porque primeiro começamos a falar a respeito de Enoque, que andou com Deus, e somos ensinados que precisamos andar com Deus. Depois Deus nos traz que devemos andar com Deus, como Noé também andou com Deus, numa geração perversa e má. E Deus agora tem nos trazido nos últimos dias, que nós devemos buscar a presença de Deus. É o que mais nós devemos desejar. Não são bens para colocar na nossa casa, não é lutarmos por outras coisas ou valores, mas sim nos interessar pela presença de Deus, para que não sejamos como Israel, no tempo de Amós, que estava tudo bem entre eles estavam felizes, eles estavam prosperando, mas estava faltando na vida deles buscar a Deus. Meus amados, quando buscamos a Deus, e quando Deus está presente, as coisas vão melhorando, as portas vão se abrindo, o favor de Deus entra para a nossa vida. E quando Deus está conosco, porque nós o buscamos, as coisas se abrem. Mas quando nós o abandonamos, quando nós não nos importamos tanto com a presença de Deus, nós vamos perdendo. Como Israel começou a perder porque abandonou o Senhor, porque fez para si altares idólatras. Aí alguém pode dizer: mas hoje, nós evangélicos, nós o povo de Deus, nós não temos idolatria. Talvez nos enganamos, quando não sabemos viver sem uma televisão, quando nós não sabemos viver sem uma internet, quando nós não sabemos a viver sem outra coisa, quando nós conseguimos dedicar um bom tempo para outras coisas e não para Deus, quando nós conseguimos gastar uma hora nos divertindo, mas parece que uma hora na presença de Deus é difícil, é caro, parece que o tempo não passa, parece que é algo que evitamos ficar uma hora na presença de Deus orando, buscando, clamando, nos humilhando, chorando na presença dEle. Meus amados, criamos para nós os nossos ídolos, que nos fazem bem. Que eram os ídolos? Os ídolos era alguém por quem eles gastavam o seu tempo, gastavam os seus dinheiros, os seus recursos, adoravam e trazia benefício para aquele que adorava. Esse benefício poderia ser um benefício de prazer, esse benefício poderia ser um benefício de se tornar popular, de se tornar admirado e honrado. Meus amados, cuidado com os ídolos pelas quais nós vamos colocando no nosso coração, altares
que nós vamos dedicando e nos impede e gasta o nosso tempo sagrado e santo de estarmos na presença de Deus. Oséias, capítulo 10, verso 12. Nos diz que é tempo de buscarmos. Diz assim: semeai para vós injustiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura. Por quê? Por quê? Porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. A busca de Deus, meus irmãos, ela é também precedida de atitudes que completam. Não é somente eu busquei a Deus e a minha vida continua da mesma maneira e da mesma forma. A Bíblia menciona em Jeremias 29, versículo 13 e 14, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E o Senhor diz: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativeiros, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos para o lugar de onde vos transportei. O que Deus está dizendo? O Senhor está dizendo o seguinte: busquem-me e vocês vão me achar. Mas diz o seguinte: vocês vão me achar quando me buscar de todo o coração. E ele diz: olha, o Senhor, eu serei achado de vocês, mas quando vocês me buscarem de todo o coração. E qual é a maneira de buscar a Deus? Não de maneira religiosa, não de maneira porque é um hábito, um costume, não, mas é de todo o coração. Salmo 119, verso 10 diz: com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Mas em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 12, diz assim: e entraram na aliança. Para quê? O texto diz: e entraram na aliança para buscar o Senhor, Deus dos seus pais. E a Bíblia menciona assim, de todo o coração e com toda a sua alma. A diferença, meus irmãos, de buscar a Deus de maneira religiosa e buscar com toda a nossa alma, é buscar se humilhando diante de Deus. Não é dizendo: Deus, eu fiz isto, eu realizei aquele outro, eu também fiz isto, meu Deus. Mas é da maneira com que Jesus ele traz a ilustração a respeito de um religioso que se considerava santo e perfeito, e um outro que os religiosos da época, que eram chamados publicanos, eram considerados grandes pecadores. A Bíblia menciona que ele chegava diante de Deus, o religioso dizia: Deus, eu te dou graças, porque eu sou um cara bom, eu não faço mal. Parafraseando, ele dizia isso: eu ajudo bastante a obra. Mas o outro, a sua oração era somente um clamor, e um choro e um gemido. Ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Como ele se chegava diante de Deus? Um Deus santo, um Deus puro, um Deus verdadeiro. Um Deus que no livro de Jó diz que nem os anjos são puros aos seus olhos. Nem os anjos são puros aos olhos de Deus. Como ele se chegava? Como um grande pecador e miserável. Ele lamentava não a miséria dos outros, mas ele lamentava a sua miséria. E a maneira pela qual nós devemos chegar diante de Deus não é se queixando do fulano, do beltrano e do ciclano, mas é a nossa vida mesmo diante de Deus. Deus, eu preciso, eu necessito, e eu te busco de todo o meu coração. Mas esse buscar de todo o coração, ele é com quebrantamento, ele é com lágrimas, é com choro, é com um conserto, é um desejo de consertar com Deus as coisas. Daniel capítulo 9, verso 3. Diz assim: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco de cinza. O saco, meus irmãos, era a roupa que se colocava. Realmente o saco ele tinha uma função de colocar ali os cereais. Ele não é uma roupa bonita, mas era a maneira deles se humilharem. E cinza, eles pegavam a cinza e colocavam a cinza sobre a cabeça. Era um sinal de humilhação e chorar. E quando a Bíblia diz que a respeito de Samuel, oração e súplica não é apenas uma oração,
mas súplica, suplicando assim a Deus, por favor, por misericórdia. É aquela situação, eu não mereço, eu não sou digno, eu não devia nem estar na tua presença, eu não sou digno. É suplicar, irmãos, é pedir de uma maneira insistente, é buscar a Deus com mais força do que eu posso. Por isso que a Bíblia diz que eu devo buscar ao Senhor de todo o meu entendimento, de toda a minha força, com todo o meu pensamento. Não é estar orando e eu estar pensando no feijão que pode queimar ali na cozinha, ou estar orando e eu lembrar que eu me esqueci de marcar o médico. Quando eu estou orando, eu devo focar totalmente a minha vida, o meu cérebro, os meus neurônios, todos eles ligados em Deus. Eu devo apagar, eu devo desligar de tudo, eu lembrar que eu estou na presença de Deus, eu estou diante de Deus, e eu estou ali para adorar a Deus, eu estou ali para me render diante de Deus e chorar, lamentar os meus pecados. Nós estamos vivendo uma crise política, e uma grande maioria quer a renúncia da presidente, tem direito de fazer isso, mas a minha oração tem sido, Deus, que nós venhamos renunciar o governo sobre a nossa vida, e que venhamos desejar um novo governo, o governo de Deus sobre nós. Não seja a nossa vontade. Sabe qual é o problema que nós enfrentamos, meus irmãos? É que nós queremos muito a nossa vontade, muito pouco se ora. A oração, Deus, seja feita a tua vontade assim, na terra como no céu. Tem muita gente empafada, chega diante de Deus, Deus, eu quero assim, eu vou fazer assim. Tem pessoas que dominam a sua vida e parece que Deus não pode mexer na vida deles. E é diante de Deus, irmãos, que nós temos que orar. Deus, eu estava querendo fazer isso, mas eu abro mão, em detrimento de te honrar e para que seja feita a tua vontade. Daniel, a Bíblia menciona que ele buscou com oração e súplica, mais ainda, com jejum. Ele não comeu nada. Enquanto ele não estava alcançando a vitória que estava buscando, ele foi para o jejum, meus irmãos. E jejum é uma arma poderosíssima. Por quê? O jejum não é apenas para matar a minha vontade, a minha carne, mas para mostrar que a minha vontade por Deus, ela é maior do que qualquer outra coisa. O meu anseio por Deus é maior do que aquele prato de comida gostoso, delicioso, preparado pela esposa, ou preparado por alguém. A minha fome de Deus, ela é maior. Quando jejuamos, nós estamos declarando no mundo espiritual que a nossa fome por Deus, ela é mais intensa do que aquele cafezinho da manhã, do que aquele almoço gostoso, do que aquele café da tarde, e dependendo do propósito, até aquela noite, aquela janta da noite. É uma declaração de fome por Deus. E Daniel buscava dessa maneira. E qual é o resultado, meus irmãos? Vamos estudar a vida de Daniel, e você vai observar que Daniel era um homem abençoado por Deus, e tudo dava certo com ele. Mas ele não abria mão dos valores de buscar a presença de Deus. Ele não trocava por comida, ele não trocava por outra coisa, ele não estava nem aí. O foco dele estava em Deus, agradar a Deus, e buscar a Deus, e trazer a presença de Deus para a sua vida. Deus não precisava dizer o que disse através de Amós: buscai-me e vivei. Ele buscava a Deus e ele vivia. E vamos aprender também aqui em Amós, meus amados, que buscar a Deus é viver, deixar de buscar a Deus é morrer. Quando nós intensificamos a nossa busca em Deus, nós vivemos. Você vive, você vai para a oração, você sai dali aliviado, você sai dali leve, você sai dali solto, você sai dali tranquilo, sai um peso, sai um fardo. Você vive. Quando nós não buscamos a Deus, nós morremos. Por isso que o profeta diz: buscai-me e vivei. Aliás, não é o profeta, o próprio Deus, utilizando a boca do profeta em visões, que mostrou-se a ele em visões, conforme diz o início do livro de Amós. E esta é a expressão
que Deus traz com veemência, diz: buscai-me e vivei. E é desta maneira e desta forma que Daniel busca, e a sua vida é uma vida que Deus o abençoa. Também nos diz, meus amados, lá em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31, Jesus ensinando, diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. 4 vezes a expressão de todo. De toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. É desta maneira que nós devemos buscar a presença de Deus, amém? Porque a presença de Deus, ela não é pequena, ela é grande, amém? Amém? E se ela é grande, tem que fazer mais força para trazer, não é? Amém? Lógico que não dá para trazer esse tipo de comparação, mas é assim, eu tenho que buscá-lo, eu preciso buscar, porque buscando Ele eu vivo. Buscando o seu reino, buscando a sua justiça, as demais coisas elas vêm sobre a minha alma e a minha vida. E eu, cheio de Deus, meus irmãos, eu mudo aonde eu estou as coisas e as circunstâncias. Por que as coisas não acontecem na sua vida? Porque você está no controle, você está na direção. Por que as coisas vão dando errado? Porque você está na direção, você está no controle das tuas emoções, dos teus sentimentos, da tua vontade. Tem um rei a respeito e sobre a tua vontade. Você é o rei que está sentado nessa vontade. E as coisas não dão certo. Mas deixa Deus ocupar o trono da tua vida, da tua alma e do teu coração. Você passa a viver. Buscai-me e vivei. Buscar a Deus, buscar a sua presença é trazer vida. Trazer vida para nós, é trazer vida para o nosso trabalho, é trazer vida para a nossa casa. Quando abandonamos ao Senhor, as coisas vão dando errado, é verdade. Você observa o profeta Jonas, por exemplo, ele deixa de buscar a Deus, ele foge da presença de Deus e ele vai para um paraíso. Não, as coisas dão errado para ele, porque ele não está fazendo a vontade de Deus, ele está fugindo da presença de Deus. Só vai de mal a pior, caindo, afundando, afundando, afundando. Ele desce para o porão do navio, uma queda. Segunda queda, ele desce depois para o fundo do mar. Só caindo, só caindo. Mas quando ele passa a buscar a Deus na sua aflição e na sua angústia, Deus o restaura. Deus transforma e Deus começa a mudar a vida dele. Mas mesmo assim ele ainda está precisando buscar o Senhor, porque ele se torna um profeta reclamão. Um profeta chorão. Tem muita gente assim, chora na vida, reclama da vida, tem tantos motivos para reclamar. Por que reclama? Porque não está buscando a Deus. Porque se buscarmos a Deus, meus irmãos, esperaremos no Senhor, e certo é que Deus não falha e Deus não falhará, amém? Ele vai cumprir sempre as suas promessas, e as suas promessas se validarão sobre a nossa vida, amém? Deus estava rejeitando a situação que aquele povo estava vivendo, a hipocrisia da alma. Meus amados, nós precisamos buscar de todo o coração. Marcos capítulo 7, versos 6 e 7 diz: e respondendo-lhes disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. O que eles estavam ensinando eram religiosos, mas estavam longe de Deus. Os lábios deles falavam as coisas de Deus, mas o coração deles não estavam nem aí para Deus. Eles estavam muito mais pensando neles, pensando no ibope deles, pensando na honra deles do que na honra de Deus. E Deus estava rejeitando. Encontramos também em 2 Crônicas, capítulo 14, quando um rei chamado Asa, um rei por nome de Asa, ele estava buscando a Deus. E eu aprendo, meus irmãos, que buscar a Deus deve sempre ser precedida de atitudes práticas, de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra. E aqui fala das reformas de Asa, e diz assim, 2 Crônicas 14, verso 4, e mandou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Qual é o resultado disso? Você vai ler o histórico a respeito do rei Asa, e você vê que ele prospera, que o seu reino vai bem, que o trabalho vai bem. Mas qual foi o segredo? Ele buscou a Deus, e ele pediu que o povo buscasse a Deus, que o povo estivesse inteirado em buscar o Senhor.
Quando nós vamos ver também em Davi, um homem que está indo bem e que prospera na sua vida, mas o foco de Davi está em buscar a Deus. Quando Davi manda buscar a arca, que é o texto que nós já lemos, mas no texto de 1 Crônicas, capítulo 15, verso 13, lá está escrito: portanto, vós não o levaste da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo a sua ordenança. Eles queriam buscar a Deus de qualquer jeito, mas não é de qualquer jeito, meus irmãos, não é de qualquer forma. Eu preciso buscar a Deus com todo o meu coração. E se alguém disser, mas eu tenho na minha vida, eu tenho pecados, eu tenho coisas nas quais eu já transgredi, então eu não posso buscar a Deus. Busque a Deus, não por coisas. Busque a Deus pela sua salvação, pela sua transformação e por uma libertação, para que Deus faça uma grande obra, amém? Para que Ele tenha prazer de entrar, morar e residir, estar na tua vida e no teu coração. Devemos sim, meus amados, buscar a Deus de todo o nosso coração. A Bíblia menciona também que houve um tempo em que houve uma purificação do templo contra toda a idolatria, né? E a Bíblia menciona que nós somos o templo de Deus, o nosso templo precisa ser purificado. E Davi dá a seguinte ordem, está lá em 1 Crônicas 22, verso 19: disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma, para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos, e edificai o santuário de Deus, para que a arca da aliança do Senhor, e os vasos sagrados de Deus, se tragam a esta casa, que se há de edificar no nome do Senhor. O que Davi está querendo dizer? Olha, vamos construir esta casa, e vamos trazer a presença dEle, vamos trazer a presença de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós somos o templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, amém? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas precisamos trazer a arca, precisamos trazer a presença de Deus para a nossa alma, amém? Outra coisa também muito preciosa que eu vejo na vida de um outro rei em Israel, é chamado Josias. Fato bem interessante, que é o rei mais novo que a Bíblia menciona. Ele começou a governar com 8 anos. É as crianças aqui que nós oramos para que vão para a escolinha, para o ministério infantil e aprender. 8 anos só, mas já se tornou rei. E a Bíblia menciona que esse rei Josias, ele foi ensinado pelo sacerdote, e esse Josias que a Bíblia menciona em 2 Crônicas capítulo 34, verso 3, diz assim: porque no 8º ano do seu reinado, ou seja, ele agora já está com 16 anos, um adolescente e um rei, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus e seu pai. Eu acho interessante que diz assim, aos 16 anos ele começou a buscar a Deus. Você sabe quando é que você começou a buscar a Deus? Não, pastor, eu busco sempre, mas a partir de um momento que ficou marcada a sua vida, que você começou a buscar a Deus. Qual é o dia? Qual é o tempo em que você começou a buscar a Deus? Realmente isso foi notório, isso deu para ser registrado, deu para deixar um registro. A Bíblia menciona que o rei Josias, aos 16 anos, começou a buscar a Deus e seu pai, e no 10º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém, e os altos do bosque, e as imagens de escultura e fundição. O que eu aprendo aqui, meus irmãos? Quando começamos a buscar a Deus, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, toda a nossa alma e toda a nossa força, começamos a buscar a Deus, as coisas erradas, os pecados escondidos, os pecados que estão encardidos na nossa alma e no nosso ser, eles começam a ser erradicados, tirados, aquela tentação que não vence, mas quando eu começo a buscar a Deus, então eu tenho mais força, mais graça, e eu começo a romper com esses altares da alma. Meus amados, foi assim que aconteceu com o rei Josias, e pode também começar com cada um nesta noite, momento que buscarmos a Deus com toda a nossa alma e nosso coração. Também a Bíblia menciona que na época de Roboão, filho de Salomão, embora que Roboão não estava nem aí para com Deus, mas a Bíblia menciona que os sacerdotes e os levitas, eles se dispuseram a buscar a Deus. 2 Crônicas 11:16 diz: pois depois desses também, e de todas as tribos de Israel que deram o seu coração
observe bem, deram seu coração a buscar o Senhor Deus de Israel. Vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus de seu pai. Eles deram o seu coração. Eles entregaram a sua vida para buscar o Deus de Israel. E dali em diante as coisas começam a melhorar. Meus amados, a presença de Deus na nossa vida, ela está condicionada com o grau que nós buscamos. É aquilo que eu falei, se buscarmos pouco, vamos ter pouco. Se buscarmos mais, vamos ter mais. A Bíblia menciona, em 2 Crônicas 15:2, diz: e saiu ao encontro de Asa, um profeta chamado Azarias, e disse: ouvi-me, ó Asa, e todo Judá e Benjamim. E ele diz o seguinte recado para o rei. O profeta Azarias dá o seguinte recado para o rei. Diz assim, ó: o Senhor está convosco, enquanto vocês estão com Ele. E se o buscardes, achareis. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Há muitas pessoas podem dizer: Deus está comigo. Deus anda comigo. Eu amo a Deus, eu gosto de Deus. Mas Deus sabe como é que é o nosso caminhar, o nosso andar. E Ele que diz: se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Se vocês estiverem com Ele, e o buscardes, achareis. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Aí o rei Asa, então, entendendo esta verdade, disse o seguinte: se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos abençoar, e vai se deixar ser achado. Porém, se nós deixarmos o Senhor, Ele vai nos deixar. Então o rei Asa deu uma ordem, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 13, diz: e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel, morresse. Ele criou um decreto, ele fez uma lei, e a lei é o seguinte, ó: se não buscar a Deus, morreu, morte. Busca a Deus? Não, então morte. Era severo? Era, mas o amor e o cuidado que ele tinha para com as coisas de Deus era tão grande, que ele criou essa lei. Não está buscando a Deus, então tem que morrer, porque não vale, não dá para viver sem Deus. E aqui, meus irmãos, nós culminamos exatamente o que diz o profeta Amós, que diz: buscai-me e vivei. Buscar a Deus, meus irmãos, é ter vida. Abandonar a Deus ou deixar de buscar é começar a morte, é começar a adoecer, é começar a deixar enfermidades malignas espirituais adentrarem na alma e começar a destruir, ok? E eu aprendo aqui com esta ordem que o rei Asa diz: olha, todo aquele que não buscar a Deus tem que morrer, assim como o maior e o menor, tanto homem quanto mulher, não buscou a Deus, tem que morrer. O que eu aprendo isso aqui, meus irmãos? Por que não somos mais rigorosos com relação a buscar a Deus? Por que não usamos rigor na nossa vida para nós buscarmos a Deus? E essa busca para com Deus, ela deve ser constante, ela deve ser obstinada. Eu admiro pessoas que elas são apaixonadas pelo seu time, elas andam com a camiseta do seu time, elas têm a bandeira do seu time. Essas pessoas andam nas ruas felizes da vida porque elas carregam o emblema do seu time. Tem jogo, eles estão lá, o ingresso custa R$70, eles não estão nem aí para quanto custa. Há torcedores que fazem empréstimo para poder assistir o seu time jogar lá no outro país. Há pessoas que fizeram um financiamento para poder viajar, para acompanhar o seu time. Eu admiro, eu acho precioso o amor que estas pessoas têm para com o seu time. E eu fico a imaginar, se uma pessoa dessa se converte e transfere esse amor que tem do seu time para com Deus, a maneira intensa com a qual vão buscar.
Eles já não vão fazer um empréstimo para ir ver o seu time jogar, mas vão fazer um empréstimo porque querem botar aqui um monte de metro quadrado, porque querem ver a igreja comprando um terreno maior. Apaixonado, porque se doam, porque se entregam. O sonho deles está em Deus, não está no meu sonho, o meu ideal, o que eu quero. Meus amados, eu admiro pessoas assim, que fazem de tudo e pagam caro para torcer um time. Eles não vão levar nada com isso. Eles não vão ser honrados em nada por isso. Eles não vão receber nenhum troféu ou uma medalha por lá assistir o seu time. Mas a Bíblia menciona, quando o nosso amor para com Deus é grande, a Bíblia menciona a respeito de galardão. A Bíblia menciona a respeito de galardão que nós recebemos. Meus amados, devemos ser obstinados para buscar a Deus, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, seja obstinado para buscar a Deus. Hein? Há pessoas que a gente chama assim, é teimosa com alguma coisa. Nós vamos ser teimosos, irmãos, para buscar a Deus. O que tu vai fazer? Eu vou buscar a Deus. Não, para quê? Igreja, igreja, igreja. Meus irmãos, pessoas começam a dizer igreja, 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 é pessoa a qual está dando oportunidade para o inimigo adentrar na sua alma e destruir toda a sua vida e sua estrutura. Temos que fazer como Paulo, que disse, eu me gastei, e eu me deixarei gastar. Evangelho não me consome, igreja não me destrói, mas esses princípios aqui, meus irmãos, vão me preservar e vão me levar ao caminho de vida eterna, pela qual Jesus, que morreu por nós, e deu a sua vida por nós, e se entregou por nós. A Bíblia menciona no Salmo 105, verso 4, buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Buscar a sua face continuamente. Como é que temos que buscar a face do Senhor? Continuamente. Amém? Devemos buscar a face do Senhor continuamente, constantemente. Amém? Salmo 118, verso 8 e 9 diz, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Porém, meus irmãos, eu quero encerrar mencionando algumas promessas de bênção aos que buscam ao Senhor. Primeira delas, primeira promessa de bênção àqueles que buscam ao Senhor é encontrar misericórdia para a sua família. 2 Crônicas capítulo 30, verso 9 diz assim, porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia. Porque vocês se convertendo e vocês buscando ao Senhor, os irmãos de vocês, os filhos de vocês, a família de vocês vão achar misericórdia perante os que levam cativo. E tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. Segunda promessa de bênção, o Senhor não vai desamparar nos momentos difíceis. Deus não vai desamparar nos momentos mais cruéis. A Bíblia diz, Salmo 9, verso 10, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Meus amados, faça e tenha uma poupança com Deus. O que é isso, pastor? Pegar do seu dinheiro e botar na igreja? Não, isso aqui é o dever de todo aquele que é nascido de novo. Ele faz com alegria, ele entrega a sua oferta, entrega o seu dízimo, abraça muito firme o projeto da sua igreja. Faz com alegria. Mas uma poupança com Deus, irmãos, no tocante a buscar a Deus. Há pessoas que no momento da emergência, da necessidade, começam a buscar a Deus. Deus sabe que aquela pessoa, ela é rasa, porque passou a luta, a prova, não busca mais a Deus. Mas tem armazenado com Deus, em estoque com Deus, a tua busca, tua vida de busca com Deus. O que é isso? Eu busco a Deus não porque eu estou passando uma tempestade cruel contra a minha vida, mas eu busco ao Senhor porque eu amo, porque eu adoro, porque eu preciso dEle, eu necessito dEle, eu não sou nada sem Ele, eu não tenho valor nenhum sem Ele.
Porque sem Ele eu estou perdido, eu vou para o inferno, a minha vida está desgraçada. Eu busco Ele porque eu amo. Eu estou diante de Deus e me ponho na presença de Deus, eu busco a sua presença porque eu quero mais dele na minha vida. E esta deve ser a maneira, meus irmãos, de eu buscar a Deus. Agora, quando chegar, quando vier o dia da angústia, o dia da aflição, eu já estou preparado, eu já estou vivendo com Deus, eu já coloquei a minha vida com Deus, abastecido o meu relacionamento com Deus. Não é só aquele negócio no momento da aflição que eu vou buscar a Deus, mas busque continuamente, porque pode dar-se ao caso você está buscando na hora da aflição, e o teu coração, depois que passou, você esqueça-se. Então, vamos armazenar, vamos buscar, vamos carregar, vamos intensificar a nossa busca para com Deus. A Bíblia menciona em Efésios capítulo 6, para que possamos estar firmes e preparados para o dia mau. Preparado para o dia mau, não é que o dia mau é todo dia, mas quando vier, já estamos preparados. A Bíblia menciona que Deus livrou Daniel, não porque ele orou lá no meio dos leões, mas ele orava antes de haver leão. Antes do leão nascer, Daniel já buscava o Senhor. Era filhotinho, Daniel já estava lá clamando e buscando ao Senhor, buscando a presença de Deus. Daniel estava com problema? Não. Daniel era a pessoa mais importante no reino. A pessoa mais investida de autoridade que o rei tinha colocado. Morava numa boa, excelente, esplêndida casa, tinha empregados, tinha de tudo, mas ele buscava o Senhor, isso era a consequência. Aí o que acontece, irmãos? Ele vai para a cova dos leões, mas ele tem vida com Deus, e Deus o livra, Deus o liberta. Então vamos armazenar, vamos intensificar, vamos deixar as capas religiosas, e vamos intensificar nossa busca e relacionamento com Deus. Nenhum bem lhes faltará. A outra benção diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes falta. Salmo 34:10. Tem prosperidade também. Não somos pregadores da teologia da prosperidade, mas está bem claro que é uma prosperidade financeira, mas também espiritual, e ela deve ser primeiro espiritual, depois financeira. Eu devo procurar a Deus não pelo propósito final, mas para com realmente um amor verdadeiro de entrega para com Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 26, verso 5, diz: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Por que prosperou? Porque buscou o Senhor, a presença de Deus. Ele diz: eu quero a presença de Deus, eu preciso da presença de Deus. E prosperidade, meus irmãos, não pense que é dinheiro, não pense que é bens, mas prosperidade é estar satisfeito com o que tem. Amém? É estar satisfeito com o que tem, isso é prosperidade. E ele estava satisfeito, estava feliz. Tem gente que tem e nunca está feliz. Tem gente que troca de carro e não está feliz. Compra um carro melhor, não está feliz. Compra 2 carros, não está feliz. Tem 3 carros, não está feliz. E a Bíblia diz que os dias que ele buscou o Senhor, nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Também, do contrário, ele é verdadeiro. A Bíblia diz em Jeremias 10, 21, porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor, por isto não prosperaram, e todos os seus rebanhos espalharam. Quer prosperidade na vida? Busque o Senhor. Quer prosperidade na tua alma? Busque ao Senhor, busque a sua palavra, ame a palavra, entregue-se totalmente, sem reserva nenhuma ao Senhor, amém? E vida verdadeira, vida em abundância, irmãos, é dada àquele que busca o Senhor, conforme Isaías 55:3, diz: inclina os seus ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos firmes bênçãos de Davi. Também João 10:10, diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim, disse o Senhor Jesus, para dar vida e para que vocês tenham abundância.
Para nós encerrarmos, meus irmãos, 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes em meu nome no Filho de Deus, para que saibais que tendes vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Também a Bíblia menciona que serão bem-aventurados, Salmo 119,2, bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos, e os que o buscam de todo o coração. Bem-aventurado, feliz. Você pode não ter nada, mas você busca o Senhor, você ama o Senhor, então você tem tudo. Tem um hino que nós cantávamos, que dizia assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus, não tem nada. Pode ter amigos, pode morar num palácio, pode ter um bom emprego, bons recursos, mas não tem Jesus, não tem nada. Amém? Que o Senhor, meus amados, venha sobre nós e traga um grande despertamento no nosso coração. Amém? Porque a vontade de Deus é que nós venhamos viver. E viver é buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o meu coração. Quando buscar de todo o coração. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos. A palavra de Deus nos ensina a buscar o Senhor. Infelizmente haverá um dia que não vamos mais encontrá-lo. Buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos buscar de todo o nosso coração. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que os que de madrugada me buscam me acharão. Outra versão, ele não usa a palavra madrugada, mas utiliza a expressão que diz aquele que me busca de maneira intensa, aquele que me busca com total entrega, sempre vai me encontrar. E o Senhor diz o seguinte: eu me deixarei ser achado daqueles que me procurarem. Como igreja, meus irmãos, nós queremos Deus, amém? O nosso foco está em Deus. Você veio aqui em busca de uma cura, amém? Você vai ser curado, porque Deus é fiel para completar tudo aquilo que Ele prometeu. Você veio buscar uma libertação, nesta noite o Senhor te liberta de todas as cadeias. Você veio buscar uma bênção para a tua família, para o teu lar, Deus vai te dar. Mas deixa isto, não como o primeiro, não deixa ser o primeiro na tua vida, mas o teu desejo por Deus, de buscar o Senhor, entregar toda a tua vida, todo o teu caminho, toda a tua alma ao Senhor. Deseja a presença de Deus. Deseja a presença de Deus. Se você está vivo, é por causa da misericórdia e da bondade e da vida que Ele soprou em nós. A Bíblia menciona que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança, mas o homem não era ser vivente. Porque o homem viveu? Porque Deus soprou no homem. Deus colocou o seu espírito no homem. Deus colocou ruá dentro do homem, espírito dentro do homem. Deus soprou dentro do homem. O sopro de Deus precisa estar dentro de nós, mas nós precisamos buscá-lo. Amém? Você tem um emprego, você procurou esse emprego. Você tem uma profissão, você investiu nessa profissão, você aprendeu essa profissão. Você é alguém hoje na vida porque você procurou, você dedicou a parte da sua vida para alcançar uma profissão, uma formação. Você sabe ler, você sabe escrever, porque você foi para a escola, você buscou entender, você procurou conhecer. Meus amados, também Deus, nós precisamos buscar, porque Ele é fonte de todas as bênçãos. Ele é o provedor de todas as coisas. Precisamos confiar nele e nas suas promessas. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê. Busque o Senhor. Vamos buscar o Senhor. Em nome de Jesus. Não se contente com a vida que você tem vivido, mas queira mais de Deus. Eu nunca vi, em todo o meu tempo de ministério, de ministro do Evangelho, todo o meu tempo de pastor, ninguém me procurar dizendo: pastor, eu estou com um problema, eu estou orando demais, eu estou buscando muito a Deus, pastor, ora por mim, pastor, que eu estou com esse problema. Ninguém nunca orou isso. Ninguém nunca veio relatar esse problema. Nunca tive problema, nunca eu encontro, já por experiência, casais com problema conjugal, quando eles estão buscando a Deus. Às vezes o problema, falta da presença de Deus na vida de alguém. Por que alguém cai num pecado? Falta da presença de Deus.
Por que que o vício, a tentação é maior? Porque está faltando a presença de Deus. Quando nos enchemos da presença de Deus, meus irmãos, o pensamento não vai viajar para áreas obscuras que levam-nos para distante de Deus. Vamos nos encher de Deus. Vamos buscar a sua presença. Buscar a presença de Deus é viver. Amém? Em nome de Jesus. Jesus é aquele que tem vida e vida em abundância. Amém? Vamos orar. Faça a sua oração. Faça a sua entrega nesta noite. Em nome de Jesus. Conte para o Senhor quais são os teus planos. Quais são os planos que você tem, e esses planos que hoje você coloca por terra, e você estabelece os planos de Deus como prioridade na sua vida, em que você quer buscá-lo mais e mais, fazer um propósito tão firme com Deus, para que amanhã, segunda-feira, não na terça, amanhã, segunda-feira, você coloque totalmente em prática, porque o seu coração já sai daqui estabelecido em buscar a Deus, em nome de Jesus. Se você é marido, tua casa vai ter que ser melhor, tua esposa vai ter um marido melhor. Se você é esposa, teu esposo vai ter uma esposa melhor. Se você é filho, teus pais terão filhos melhores. Se você é pai, teus filhos terão pais melhores. Quando nós buscamos a Deus, tudo melhora. Em nome de Jesus. Ele esteja no controle, Ele esteja na direção, Ele esteja na condução. Em nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor, a qual queremos consagrar a Ti os planos, qual queremos consagrar a Ti, meu Deus, todas as coisas na nossa vida e nossa vivência. Buscar a Ti, meu Deus, de todo o nosso entendimento e força, como nunca antes Te buscamos, meu Deus. Que os nossos interesses sejam deixados, meu Deus, de lado, e colocamos ao Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Porque buscarmos a Ti, Senhor, isto é vida, isso é viver. Em nome de Jesus. Quero chamar os ministros de Deus aqui na frente.